O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perde a sua própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, não morrerão, sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, agora tem que valer. Eu tenho que fazer uma homilia curtinha hoje. Então hoje, de verdade, terá que ser curta. Meus santos, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus mais uma vez, nos recordando de que abraçá-lo, abraçar Jesus, abraçar a sua vontade, é renunciar tudo mais. E estar disposto a acolher a verdadeira vida é estar à disposição de perder até mesmo esta vida presente. Imagine aqui, quando os primeiros cristãos ouviam esta palavra, os cristãos que eram perseguidos por causa da sua fé, os cristãos que morriam por causa da sua fé, os cristãos que perdiam emprego e bens por causa da sua fé. Quando eles ouviam então esta palavra: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Os cristãos que ouviam esta palavra, eles a compreendiam perfeitamente. Abraçar Jesus e o Evangelho é estar disposto a perder tudo, ou, como diz São Paulo, por causa, em comparação a Cristo, eu tenho tudo o mais como esterco. Meus irmãos, esta palavra então deve iluminar a nossa vida, porque qual é a nossa atitude? Infelizmente, quando vem a provação, quando vem a dificuldade, nós tendemos a querer negociar a nossa fé. Nós tendemos a diluir a nossa fé e o chamado de Cristo na nossa vida. Nós começamos a ter a tentação de nos envergonhar de Cristo. Estamos aqui em Marcos, capítulo 8, no versículo 38, Jesus diz assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras. O que é que significa esse se envergonhar de Cristo e das suas palavras? Não significa simplesmente uma compreensão ao pé da letra, isto é, sentir vergonha de Cristo. E é verdade, isso pode acontecer no mundo atual, em que esse cristão católico é algo degradante. Você pode até sentir a tentação de ter vergonha de Cristo e da sua fé, mas também pode significar o que? A atitude daqueles cristãos que, quando presos por causa da sua fé, que quando iam para os tribunais, eles tinham a tentação
de se envergonhar da fé, isto é, de fazer pouco caso da sua fé, fazer um ato de idolatria aos demônios, renunciar a Cristo e salvar a sua própria vida. Então, meus irmãos, se alguém se envergonhar de mim e do meu evangelho diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Então, precisamos, diante então desta palavra, pedir a nosso Senhor a fortaleza que nos leva a segui-lo, mesmo que isso nos cause a perda da nossa vida. Pedir a nosso Senhor a fortaleza de segui-lo, mesmo que isso se torne exigente. E pedir a nosso Senhor um amor tão grande no nosso coração, que nós nunca tenhamos sequer a tentação de nos envergonhar dele, de que nós nunca tenhamos sequer a tentação de abandoná-lo. A primeira leitura de hoje, retirada de São Tiago, estamos aqui no capítulo 2, estamos desde o início da semana ouvindo as leituras, né? Na primeira leitura, a carta de São Tiago. Pois bem, hoje nós vemos São Tiago dizendo, olha, a fé sem obras é morta, porque quem diz que tem fé e não tem obras, mas quem tem fé a manifestará por meio das suas obras. E qual é o exemplo que São Tiago dá? Ele dá o exemplo máximo do Antigo Testamento, que é o exemplo de Abraão. Diz assim, versículo 21, Tiago, capítulo 2, versículo 21. O nosso pai Abraão foi declarado santo, foi declarado justo. Não será por causa de sua prática, até o ponto de oferecer seu filho Isaque sobre o altar? Isto é, Abraão agradou a Deus porque a sua fé foi tamanha ao ponto dele estar disposto a oferecer o próprio filho sobre o altar. Vocês não acham que naquele caminho de Abraão, subindo o monte para sacrificar o seu filho, ele não passou pelo seu coração o que? Uma tentação de diluir o chamado de Deus? Não, imagine, não é bem assim. Deus não pode estar pedindo isso de mim. Mas o que é que Abraão faz? Se Deus isto está pedindo de mim, isto a Deus eu oferecerei. E diz então que Abraão sobe o monte e estava disposto mesmo a sacrificar o seu filho, porque acreditava que aquela era a vontade de Deus. E aquela fé manifestada pela obra foi o que tornou Abraão justo, foi o que tornou Abraão santo, foi o que tornou Abraão amigo de Deus. Peçamos, meus santos, peçamos a nosso Senhor nesta santa celebração, você que ouve esta palavra, você que vai receber a Eucaristia, peça a nosso Senhor esta fé firme, esta fé forte, esta fé amorosa, que está disposto a seguir a Cristo, mesmo em detrimento da própria vida, que não está disposto a se envergonhar de Cristo, e que está disposto a oferecer até o seu próprio Isaque, se esta for a vontade de Deus. Peçamos a Deus esta fé, porque esta fé nos santificará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.